O cheiro de crisântemos me sufocava no velório do Antônio, em pleno março de 2020, quando os protocolos da pandemia limitavam até nossa dor. Mas foi quando ouvi minha própria filha sussurrando ao celular: "Agora é só esperar essa velha morrer, que fico com tudo", que descobri uma traição mais letal que qualquer vírus. Ela não sabia que eu estava bem atrás dela, nem que há 5 anos eu já era a única herdeira legal de cada centavo do meu marido. Você já descobriu que seu próprio sangue espera sua morte para ficar com seu dinheiro? Que sua própria filha, aquela que você carregou no ventre por 9 meses, amamentou e criou com todo o amor do mundo, agora te vê apenas como um obstáculo entre ela e a fortuna do seu marido? Eu descobri, e no pior momento possível, durante o velório do homem que amei por quase 4 décadas. Dizem que a velhice traz sabedoria, mas também traz invisibilidade. As pessoas olham através de você, como se fosse transparente. Falam de você na sua frente, como se não entendesse o português. Como se meus 65 anos tivessem levado embora minha capacidade de compreensão. Foi exatamente essa invisibilidade que me permitiu descobrir a verdade nua e crua sobre minha única filha. Sabe o que é mais irônico? Durante 30 anos fui advogada, especializada em direito sucessório. Passei a vida orientando famílias sobre heranças, testamentos, inventários. Ajudei a resolver brigas de família, vi irmãos se matando por um pedaço de terra, sobrinhos disputando-se o relógio de ouro do avô. Vi de tudo. Mas nunca imaginei que estaria do outro lado dessa história. Nunca pensei que minha própria filha me veria apenas como um empecilho temporário entre ela e o patrimônio do pai. Vou te contar como descobri essa traição, como confirmei cada detalhe sórdido e, principalmente, como planejei minha vingança durante 5 anos, em silêncio, com a paciência que só uma mulher de 70 anos pode ter. E quando você ouvir o final, vai entender por que digo que a vingança não é um prato que se serve frio. É uma refeição completa que se degusta lentamente, saboreando cada garfada. Meu nome é Maria Lucia de Jesus. Nasci em 1955, filha de comerciantes do Bom Retiro, em São Paulo. Estudei Direito no Largo São Francisco. Me formei com honras e construí uma carreira respeitável como advogada. Conheci Antônio aos 24 anos, em um baile de formatura. Ele era engenheiro, inteligente, trabalhador, com aquele sorriso que iluminava a sala inteira. Nos casamos em 1980. 1 ano depois nasceu nossa filha, Carla. Nossa vida sempre foi confortável. Antônio prosperou como engenheiro civil, abriu sua própria construtora. Eu mantive meu escritório de advocacia. Criamos Carla com tudo do bom e do melhor. Escola particular, balete, inglês, intercâmbio, faculdade na PUC. Nunca negamos nada àquela menina. Talvez tenha sido esse o nosso erro. Quando me aposentei aos 60 anos, em 2015, Antônio já estava doente. Um câncer silencioso que foi consumindo ele aos poucos. Vendi minha participação no escritório de advocacia para me dedicar integralmente a ele. Enquanto isso, Carla estava ocupada demais com sua carreira como gerente de banco e com o marido, Ricardo, para nos visitar com frequência. As visitas se resumiam a almoços dominicais quinzenais, sempre apressados, sempre com a desculpa de algum compromisso importante. Todos viam em mim a típica senhora de classe média alta paulistana. Frequentava a missa aos domingos na paróquia Santa Terezinha. Participava do grupo de oração. Fazia hidroginástica 3 vezes por semana. Cuidava do meu jardim de orquídeas na varanda do apartamento em Perdizes. Uma senhora comum, talvez um pouco mais instruída que a média. Ninguém imaginaria que por trás daquela aparência frágil de viúva recente havia uma mente afiada, treinada em décadas de batalhas jurídicas. Quando Antônio piorou,
Esperava que Carla se aproximasse, que nos ajudasse naquele momento difícil. Mas as visitas continuaram escassas. As ligações rápidas. Estou ocupada, mãe. O trabalho no banco está uma loucura. Não posso ir hoje. Tenho reunião com clientes. Ricardo está com a agenda cheia. Talvez no próximo final de semana. E assim Antônio partiu, em março de 2020, justamente quando a pandemia começava já a fechar o mundo. Um velório restrito, com poucas pessoas, máscaras cobrindo rostos, álcool em gel em cada canto, sem os abraços prolongados que confortam a alma. Uma despedida fria, como o comportamento da minha filha nos últimos anos. O que ninguém sabia, nem mesmo Carla, é que 5 anos antes, quando Antônio recebeu o diagnóstico, nós dois havemos reorganizado todo o nosso patrimônio. Com minha experiência jurídica foi simples, discreto e completamente legal. Nunca comentamos com ninguém. Era nosso segredo, nossa forma de garantir que tudo ficaria bem, independente do que acontecesse. O velório aconteceu em uma sala pequena do cemitério do Araçá. Por causa da pandemia, apenas familiares mais próximos e alguns amigos íntimos. O cheiro das flores se misturava ao do álcool em gel. Rostos cobertos por máscaras, olhares que transmitiam condolências silenciosas. Antônio parecia sereno no caixão, como se finalmente tivesse encontrado alívio para a dor dos últimos meses. Eu estava sentada em um canto, recebendo abraços comedidos de amigos antigos. O padre acabara de fazer uma breve cerimônia, citando São Paulo e a boa batalha que Antônio havia travado contra a doença. Observei Carla se afastando, o celular vibrando em sua bolsa. Ela olhou para o aparelho, hesitou por um segundo e então saiu discretamente da sala. Precisava ir ao banheiro, então me levantei alguns minutos depois. As pernas doíam, o corpo cansado de noites mal dormidas ao lado do leito de hospital. No corredor estreito que levava aos banheiros, ouvi a voz de Carla vinda de um pequeno hall lateral, onde havia um bebedouro e algumas cadeiras. Ela falava baixo, mas naquele silêncio fúnebre, suas palavras chegavam claras até mim. Sim, o velório está acontecendo agora. Não tem muita gente por causa dessa história de vírus. Agora é só esperar essa velha morrer que fico com tudo. Calma, Ricardo. Ela já tem 65 anos. Não deve durar muito. O apartamento de Perdizes vale uma fortuna, fora a casa na praia e os investimentos. Sim, acho que dá para vender tudo e comprar aquela casa no condomínio. Não, ela não sabe de nada. Acha que vamos cuidar dela até o fim. Meu corpo congelou. O ar ficou pesado demais para meus pulmões. Uma dor surda se instalou no centro do meu peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca e estivesse girando lentamente. Essa velha. Era assim que minha filha se referia a mim. Como um estorvo, um obstáculo temporário entre ela e o dinheiro que acreditava ser seu por direito. Vou ter que falar com ela sobre uma casa de repouso, aquela que vimos em Atibaia. Não podemos cuidar dela lá em casa, você sabe disso. Sim, com o dinheiro dela mesma, claro. O que sobrar depois que ela se for é nosso. Tenho que desligar, não quero que ninguém me ouça. Recuei alguns passos, silenciosamente, e me escondi atrás de uma coluna. Meu coração batia tão forte que temi que ela pudesse ouvir. Senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei na parede fria. As lágrimas vieram, mas as contive. Não podia chorar. Não ali, não naquele momento. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes, até recuperar o controle. Carla passou por mim sem me ver, voltando para a sala do velório. Seu rosto estava composto em uma máscara de tristeza apropriada, os olhos levemente vermelhos de lágrimas, que agora eu sabia serem falsas. Esperei mais alguns minutos. Fui ao banheiro.
Lavei o rosto e voltei para a sala, sentando-me novamente no mesmo lugar. Observei minha filha pelo resto da cerimônia como se a visse pela primeira vez. Os gestos estudados de pesar, a mão ocasionalmente no ombro de alguém, o lenço delicadamente pressionado contra os olhos secos. Uma atriz perfeita. E eu, que sempre me orgulhei de conhecer as pessoas, tinha sido enganada durante anos. Naquela noite, sozinha no apartamento que dividira com Antônio por quase 4 décadas, não consegui dormir. As palavras de Carla ecoavam na minha mente como um mantra perverso. Essa velha, esperar ela morrer, fico com tudo. A dor inicial deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Algo que não sentia desde os tempos de tribunal, quando enfrentava adversários que subestimavam a advogada de meia-idade. Abri o cofre escondido atrás do quadro no escritório e peguei os documentos que Antônio e eu havíamos preparado anos antes. Li cada página meticulosamente, confirmando-se o que já sabia. Tudo estava em ordem, perfeitamente legal e incontestável. Carla não fazia ideia do que aí aguardava. Foi naquela noite solitária, com o cheiro de crisântemos ainda impregnado nas minhas roupas do velório, que decidi. Não seria eu a ser descartada em uma casa de repouso em Atibaia. Não seria eu a velha que precisava morrer para que minha filha realizasse seus sonhos materialistas. A advogada que existia dentro de mim despertou depois de anos de aposentadoria. E tinha um caso complicado pela frente. Nos dias que se seguiram ao funeral, adotei uma postura que nunca imaginei que precisaria assumir. A de uma viúva frágil e confusa. Aproveitei o isolamento social da pandemia para me recolher, como esperado de alguém que acabara de perder o companheiro de 4 décadas. Carla não se opôs. Aliás, pareceu aliviada por não precisar fingir preocupação pessoalmente. A de fragilidade, eu trabalhava meticulosamente. Primeiro, organizei todos os documentos que tínhamos. Escrituras, extratos bancários, apólices de seguro, ações, testamento. Tudo digitalizado e guardado em um pendrive que mantinha comigo. Os originais voltaram ao cofre, cuja existência Carla desconhecia. Em seguida, contratei discretamente um serviço de monitoramento para meu próprio celular e computador. Não era ilegal. Eram meus próprios dispositivos. Isso me permitiria saber se alguém tentasse acessá-los na minha ausência. Instalei também um pequeno sistema de câmeras de segurança no apartamento, justificando para o técnico que era uma senhora idosa vivendo sozinha em tempos de pandemia. O passo seguinte foi mais delicado. Precisava entender exatamente o que Carla e Ricardo planejavam, até onde iam suas intenções. No primeiro domingo após o funeral, sugeri em nossa chamada de vídeo que talvez precisássemos começar a pensar no inventário. Não se preocupe com isso agora, mamãe. Eu e Ricardo podemos cuidar de tudo para você. Conheço um ótimo advogado especializado. Agradeci com um sorriso trêmulo. Vocês são tão bons para mim. Seu pai ficaria orgulhoso. Vi seu rosto se iluminar com a perspectiva de assumir o controle. Na verdade, filha, eu estava pensando em ligar por o Dr. Milton. Ele trabalhou comigo no escritório, lembra? Conhece bem nossos assuntos. O sorriso de Carla vacilou por um instante. Mas, mamãe, ele deve estar velho demais, aposentado há anos como você. Meu amigo é jovem, atualizado com as novas leis. Você tem razão, querida. Vou pensar melhor. Desliguei satisfeita. A reação dela confirmava minhas suspeitas. Não queria um advogado que me conhecesse bem, que soubesse da minha expertise, que pudesse me orientar adequadamente. No dia seguinte, liguei para Milton. Aos 75 anos, ainda mantinha a mente afiada como uma navalha. Havíamos trabalhado juntos por quase 20 anos e confiava nele plenamente. Expliquei a situação sem rodeios
incluindo o que ouvira no velório. Meu Deus, Maria Lúcia, que situação terrível! A voz dele transmitia indignação genuína. E o que você pretende fazer? Primeiro quero confirmar até onde vai essa conspiração. Depois vou garantir que a justiça seja feita, mesmo que a lei não preveja punição para a ingratidão filial. Milton concordou em me ajudar. Seria meus olhos e ouvidos no mundo jurídico. E mais importante, confirmaria a legalidade de cada passo do meu plano. Nas semanas seguintes, criei situações para testar as intenções de Carla. Mencionei casualmente que estava pensando em vender a casa de praia em Guarujá. É muita manutenção e com essa pandemia, nem posso ir até lá. Imediatamente, Carla se ofereceu para cuidar disso, para mim. Não se preocupe com nada, mamãe. Posso verificar o valor de mercado, encontrar um corretor confiável. E o que acha de eu investir o dinheiro da venda em um fundo de longo prazo? Para garantir minha velhice, sabe? A expressão dela se fechou por um segundo. Acho precipitado, mãe. Com a pandemia, o mercado está instável. Melhor guardar o dinheiro por enquanto. Ou talvez usar para uma casa menor para você. Mais fácil de manter. Cada conversa dessas era uma peça do quebra-cabeça. Desliguei com um nó na garganta. Minha própria filha queria me internar em um asilo para ter acesso aos bens que acreditava serem dela por direito. A mesma filha que eu embalara nas noites de febre, para quem eu lera histórias, cujas redações escolares eu corrigira com orgulho. Naquela noite, sentada na poltrona preferida de Antônio, permiti-me chorar pela última vez. Chorei pela menina que havia criado e que não existia mais. Chorei pela família que acreditei ter e que se revelara uma ilusão. Quando as lágrimas secaram, algo havia mudado dentro de mim. A dor deu lugar a uma determinação fria, calculista. A mãe estava de luto, mas a advogada estava pronta para o trabalho. Com a ajuda discreta de Milton, comecei a investigar mais profundamente os passos de Carla e Ricardo. Descobri que eles haviam consultado não um, mas 3 advogados diferentes, especializados em direito sucessório, nos últimos 2 meses, antes da morte de Antônio. Milton conseguiu essa informação através de colegas em comum, sem levantar suspeitas. Eles estavam se preparando, Maria Lúcia. Queriam saber exatamente como proceder assim que Antônio partisse. Explicou Milton durante uma de nossas chamadas de vídeo seguras. E o que descobriram exatamente? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Pelo que entendi, queriam saber se poderiam assumir algum tipo de curatela sobre você, alegando que o luto poderia afetar sua capacidade de gerir os próprios bens. Curatela. A palavra me atingiu como um tapa. Minha própria filha pretendia me declarar incapaz. Eu, que orientara centenas de clientes sobre os perigos desse instrumento legal quando mal utilizado, agora estava na mira dele. Isso explica por que ela tem insistido para que eu consulte um neurologista. É apenas preventivo, mamãe. Muitas pessoas da sua idade começam a ter pequenos esquecimentos. Respirei fundo. O que mais você descobriu? Milton hesitou. Tem certeza que quer saber tudo, Maria? Tudo, Milton. Não poupe os detalhes. Eles já estão em contato com corretores de imóveis para uma avaliação preliminar do apartamento de Perdizes e da casa no Guarujá. Meu sangue gelou. Não bastava planejar me afastar do controle dos meus bens. Já estavam se preparando para liquidá-los. Provavelmente o próximo passo seria um lar para idosos, onde eu ficaria esquecida enquanto eles usufruíam do patrimônio que Antônio e eu construímos ao longo de décadas. E Ricardo? Qual o papel dele nisso tudo? Pelo que apurei, a ideia da curatela foi dele.
Carla estava mais inclinada a esperar o curso natural, se é que me entende. Mas Ricardo é mais pragmático. Pragmático. Um eufemismo para ganancioso e imoral. Ricardo sempre fora cordial comigo, embora um tanto distante. Agora entendia por quê. Ele me via como um obstáculo temporário, não como família. Nas semanas seguintes, usando as câmeras que instalara discretamente no apartamento, confirmei que Carla vinha vasculhando meus documentos durante suas raras visitas. Em uma ocasião, enquanto eu supostamente descansava no quarto, flagrei-a fotografando extratos bancários que eu deixara estrategicamente sobre a mesa. Em outra, ela passou quase 20 minutos no escritório, examinando as gavetas da escrivaninha. O cofre atrás do quadro permaneceu um segredo. Com a pandemia avançando, as visitas se tornaram ainda mais raras. Nossas interações se limitavam às videochamadas, que eu gravava discretamente. Em cada uma delas plantava pequenas informações que pudessem revelar mais sobre os planos deles. Sabe, filha, estive pensando em fazer uma doação para aquela instituição de crianças com câncer que seu pai sempre apoiou. A reação foi imediata. Quanto você está pensando em doar, mamãe? Acho que precisamos ter cuidado com os gastos agora. Os tempos estão incertos. Não sei. Talvez uns 100 mil? O dinheiro está parado na poupança mesmo. O rosto de Carla empalideceu visivelmente. 100 mil? Mamãe, isso é muito dinheiro. Por que não espera um pouco? Podemos pensar em algo menor, mais simbólico. Cada conversa dessas confirmava o que eu já sabia. Para Carla e Ricardo, aquele dinheiro já era deles. Qualquer tentativa minha de usá-lo seria vista como um desperdício do patrimônio familiar, que, na verdade, eles consideravam unicamente seu por direito. A revelação mais dolorosa, porém, veio de forma inesperada. Em uma tarde de agosto, recebi uma ligação de Joana, minha cunhada, irmã de Antônio. Maria, desculpe te incomodar, mas precisava falar com você. Sua voz soava hesitante. É sobre Carla. O que tem ela, Joana? Ontem ela me ligou perguntando se eu tinha algum documento ou carta que o Antônio pudesse ter deixado comigo. Disse que vocês andavam discutindo muito nos últimos meses antes dele piorar e que ele talvez tivesse mudado o testamento. Meu coração disparou. E o que você respondeu? Disse a verdade, que Antônio nunca me deixou nada e que, pelo que eu sabia, vocês dois eram extremamente unidos até o fim. Houve uma pausa. Maria, por que Carla estaria procurando um testamento diferente? E por que mentir sobre vocês estarem brigando? Tentei manter a voz calma. Não sei, Joana. Talvez o luto esteja afetando o julgamento dela. Tem mais uma coisa, Maria. Ela mencionou... Bem, ela disse que você anda esquecida, confusa. Perguntou se eu havia notado algo assim nas nossas conversas. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com clareza dolorosa. Carla não estava apenas esperando minha morte. Estava ativamente tentando apressar sua ascensão ao controle dos bens. Provavelmente esperava encontrar algum documento que pudesse contestar os arranjos que Antônio e eu havíamos feito. E estava plantando sementes de dúvida sobre minha capacidade mental entre familiares e amigos. Joana, agradeço muito por me contar isso. E não estou confusa ou esquecida. Estou de luto, como todos nós, mas perfeitamente lúcida. Eu nunca duvidei disso, Maria. Por isso mesmo achei estranho o que Carla disse. Após desligar, fiquei longos minutos olhando para a chafoto de família na estante. Antônio, eu e Carla, em sua formatura na faculdade. Todos sorridentes, orgulhosos. Quando exatamente minha filha havia se transformado nessa pessoa, capaz de mentir sobre os próprios pais, de conspirar para tomar o controle de bens que não lhe pertenciam, de tentar me declarar incapaz?
Foi nesse momento que percebi. Não era uma transformação recente. Os sinais provavelmente sempre estiveram lá. Pequenos indícios de caráter que eu, cegada pelo amor maternal, escolhi ignorar. A forma como ela se aproximava apenas quando precisava de algo. O desinteresse pelos problemas de saúde do pai. A impaciência mal disfarçada quando eu contava as mesmas histórias. As visitas cada vez mais raras e breves. A pandemia e a morte de Antônio não criaram esse comportamento. Apenas ofereceram a oportunidade perfeita para que ele se manifestasse plenamente. No início de setembro de 2020, 6 meses após a morte de Antônio, tomei uma decisão definitiva. Não seria apenas uma vítima passiva nesse jogo sórdido. Não me limitaria a proteger o que era meu por direito. Faria justiça. Uma justiça que os tribunais não poderiam proporcionar, mas que o destino havia colocado em minhas mãos. O primeiro passo foi assumir o controle total e oficial de tudo que Antônio e eu havíamos planejado anos antes. Com a ajuda de Milton, finalizamos o inventário de forma discreta e eficiente. Usando procurações que Antônio havia deixado, transferimos oficialmente todos os bens para meu nome. Contas bancárias, investimentos, imóveis, tudo ficou registrado exclusivamente em meu nome, com documentação impecável. Tem certeza de que quer ir até o fim com isso, Maria Lúcia? Perguntou Milton enquanto assinávamos os últimos documentos em seu escritório. A pandemia havia diminuído um pouco, permitindo encontros breves com máscaras e distanciamento. Absoluta, Milton. Não é apenas sobre dinheiro ou bens materiais. É sobre justiça, sobre consequências para ações deliberadamente cruéis. E depois, como pretende viver com isso? Olhei pela janela, observando o movimento da Avenida Paulista lá embaixo. Vou viver como sempre vivi, Milton, com a consciência tranquila de quem fez o que precisava ser feito. Enquanto isso, mantinha essa fachada da viúva frágil e um pouco confusa. Nas conversas com Carla, deixava escapar pequenos lapsos calculados. Confundia datas, perguntava a mesma coisa 2 vezes, mencionava pessoas pelo nome errado. Nada exagerado, apenas o suficiente para alimentar a narrativa que ela estava construindo sobre mim. Mamãe, não acha que seria bom consultar um médico? Esses esquecimentos podem ser normais, mas é melhor verificar. Talvez você tenha razão, filha. Às vezes me sinto um pouco perdida mesmo. A satisfação nos olhos dela era impossível de esconder. Cada pequeno lapso meu era uma vitória para seus planos. Em outubro, decidi testar os limites de sua ganância. Durante uma videochamada, comentei casualmente: Filha, andei pensando, talvez seja a hora de vender o apartamento. É grande demais para mim sozinha, e a manutenção do prédio só aumenta. Os olhos de Carla brilharam, mas sua voz manteve o tom de preocupação. Tem certeza, mamãe? É o lar que você e papai construíram. Justamente por isso. Cada canto me lembra dele. Acho que um apartamento menor, talvez próximo da sua casa, seria mais prático. Podemos procurar algo para você, claro. Ela hesitou, então acrescentou com falsa casualidade. Na verdade, poderíamos considerar você vir morar conosco. Temos aquele quarto de hóspedes, e assim eu poderia cuidar melhor de você. Era exatamente o que eu esperava. O quarto de hóspedes, minúsculo, nos fundos do apartamento deles, seria meu destino, enquanto ela assumiria o controle total dos meus bens. Que gentil da sua parte, querida. Vou pensar com carinho. Nas semanas seguintes, permiti que Carla assumisse pequenas responsabilidades administrativas. Observei-a encontrar o documento, ler rapidamente, fotografá-lo com o celular e depois recolocá-lo exatamente na mesma posição. Durante o resto da visita,
Ela estava visivelmente agitada, checando constantemente o celular. Antes mesmo de chegar em casa, ligou para Ricardo. Pelo monitoramento que eu havia instalado em meu próprio telefone, pude ouvir a conversa quando ela me ligou acidentalmente, sem perceber. Precisa fazer alguma coisa, Ricardo. Todo o dinheiro do meu pai. Calma, amor. Podemos acelerar o processo da curatela. Falo com o Dr. Mendes amanhã mesmo. E se não der tempo? E se ela assinar esse testamento antes? Um testamento feito por alguém com capacidade mental comprometida não tem validade. Temos provas suficientes dos lapsos dela. Além disso, ela não pode doar o que não é inteiramente dela. Parte é sua por direito, como herdeira necessária. Precisamos agir rápido. Vou sugerir aquela clínica geriátrica em Atibaia no próximo final de semana. Para uma visita, uma avaliação preventiva. A conversa continuou nessa linha por mais alguns minutos. Quando terminei de ouvir, não senti raiva ou dor. Senti apenas a certeza fria de que estava fazendo a coisa certa. A advogada que existia dentro de mim agora tinha todas as provas necessárias. Era hora de preparar o confronto final. A vingança não seria apenas por mim, mas por todas as pessoas idosas descartadas por famílias gananciosas, por todos os pais e mães cujo amor foi retribuído com cálculos frios sobre herança. Haviam subestimado a velha pela última vez. A senhora de cabelos brancos que eles viam como um obstáculo temporário estava prestes a mostrar a força de 6 décadas de experiência. O poder de uma mente que nunca deixou de ser afiada como uma navalha. Janeiro de 2021 chegou com o Brasil ainda sufocando sob a pandemia. Enquanto a população aguardava ansiosamente pelas primeiras vacinas, eu aguardava o momento perfeito para executar meu plano. Os meses de investigação tinham me dado todas as ferramentas necessárias. Agora, era hora de começar a usá-las. A primeira fase do plano era simples. Fazer Carla acreditar que estava no controle total. Eu precisava que ela se sentisse tão confiante que baixasse completamente a guarda. Por isso comecei a demonstrar sinais mais evidentes de declínio. Filha, você pode me ajudar com a declaração de imposto de renda este ano? Esses formulários me confundem tanto. Pedi em uma de nossas chamadas de vídeo. Claro, mamãe. Posso cuidar de tudo isso para você. O sorriso mal disfarçava a satisfação. E também preciso de ajuda para reorganizar as contas bancárias. Desde que seu pai se foi, não consigo mais entender direito todos esses investimentos. Cada novo pedido de ajuda era uma isca cuidadosamente lançada. Carla começou a assumir cada vez mais responsabilidades financeiras, sempre com a desculpa de estar ajudando a mamãe. Permitir que ela tivesse acesso parcial às contas bancárias foi calculado para aumentar sua falsa sensação de controle. O próximo passo foi criar a impressão de que minha suposta confusão mental estava piorando. Durante uma visita dela ao apartamento, esqueci que já havia tomado meus remédios para a pressão e fiz menção de tomá-los novamente. Mãe! Carla exclamou alarmada. Tomei? Não me lembro. Respondi com expressão genuinamente confusa. Vi o olhar que ela trocou com Ricardo, que aí a acompanhava. Aquele olhar dizia tudo. Está ficando pior. Algumas semanas depois, durante outra visita, deixei o fogão aceso por acidente. Carla encontrou a chaleira quase seca, o gás ainda ligado. Isso é perigoso, mãe. Desculpe, filha. Esqueci completamente que tinha posto água para ferver. Essas pequenas encenações foram construindo o cenário perfeito. Cada esquecimento, cada confusão, cada descuido era uma peça no tabuleiro que eu controlava silenciosamente. Em fevereiro, concordei com a sugestão deles de visitar um neurologista. Dr. Paulo, indicado por Ricardo,
parecia já preparado para encontrar exatamente o que procurava. Durante a consulta, respondi algumas perguntas corretamente. Errei outras propositalmente, sempre mantendo um equilíbrio que sugerisse um declínio leve, mas progressivo. Vamos fazer alguns exames complementares, Dona Maria Lucia, disse o médico. Mas já posso adiantar que estamos vendo alguns sinais preocupantes compatíveis com o início de um quadro demencial. Vi o brilho de triunfo nos olhos de Carla, rapidamente mascarado por uma expressão de preocupação filial. Faremos o que for preciso para cuidar da senhora, mamãe. Ao sairmos do consultório, ela já estava no celular com Ricardo. O médico confirmou, amor, exatamente como suspeitávamos. O diagnóstico preliminar foi o catalisador que eu precisava. Nas semanas seguintes, Carla intensificou seus preparativos. Começou a falar abertamente sobre a necessidade de eu simplificar minha vida, sugerindo a venda do apartamento e da casa de praia. Mamãe, é muita responsabilidade para você agora. Podemos encontrar um lugar menor, mais fácil de cuidar. Talvez você tenha razão, filha. Às vezes me sinto perdida neste apartamento grande. O que ela não sabia era que eu já havia me encontrado secretamente com o Dr. Milton e outros 2 especialistas em geriatria que conhecia dos tempos de advocacia. Ambos me examinaram minuciosamente e forneceram laudos atestando minha completa capacidade mental. Esses documentos foram guardados em lugar seguro, aguardando-se o momento certo. Enquanto isso, minha atuação como idosa confusa continuava. Em uma ocasião, quando Carla e Ricardo vieram jantar, confundi os nomes dos netos da minha vizinha com os nomes dos filhos de uma prima distante que havia falecido há anos. Mãe, a senhora está misturando as histórias de novo, Carla disse com falsa paciência. Vânia não tem netos, e a prima Olívia morreu em 2010. É mesmo? Nossa, como minha cabeça anda ruim. Depois que saíram, observei pela câmera de segurança do corredor como riam dentro do elevador, provavelmente celebrando mais uma prova da minha incapacidade. A cada visita deixava pequenas migalhas que alimentavam sua ganância. Menções a investimentos que Antônio tinha feito. Joias guardadas no banco. Uma suposta coleção de arte que poderia valer alguma coisa. No final de março, permiti que Carla me acompanhasse ao banco, onde precisava resolver algumas pendências. Na verdade, era uma visita cuidadosamente orquestrada. Deixei que ela me visse acessando o cofre, onde guardava algumas joias de família e documentos. O gerente, que me conhecia há anos, não suspeitava de nada quando me dirigia a ele com voz hesitante e comportamento ligeiramente confuso. Senhor Maurício, poderia me ajudar a encontrar aqueles papéis que o Antônio deixou? Minha filha está me ajudando a organizar tudo agora. Enquanto o gerente buscava os documentos, cuidadosamente selecionados por mim dias antes, vi Carla observando atentamente cada movimento, mentalmente catalogando cada informação. O que ela não percebeu foi que eu também observava cada reação dela, cada brilho nos olhos quando uma nova informação financeira era revelada. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas. Eu tinha estabelecido meu controle fingindo não ter nenhum. E minha filha, tão confiante em sua esperteza, não fazia ideia de que cada passo que dava era exatamente o que eu havia planejado. À medida que Abril avançava, decidi testar até onde Carla estava disposta a ir. Era hora de ver se sua ganância tinha limites, ou se, como eu suspeitava, ela cruzaria qualquer linha para obter o que queria. Filha, estive pensando... Comentei durante um de nossos almoços dominicais no meu apartamento. Talvez devêssemos fazer uma doação em nome do seu pai. Sabe, para aquela instituição de crianças com câncer que ele sempre apoiou.
Carla engoliu um pedaço de frango e tomou um gole de vinho antes de responder cuidadosamente. É uma ideia bonita, mamãe, mas acho que deveríamos esperar um pouco. As coisas estão tão incertas com essa pandemia. Pensei em doar uns 200 mil. Não é muito, considerando tudo que temos. O garfo de Carla parou no ar. Por um instante, vi pânico em seus olhos. 200 mil? Mamãe, isso é muito dinheiro. Seu pai teria aprovado, e o dinheiro está só parado no banco. Precisamos pensar no seu futuro, na sua segurança, argumentou, recuperando a compostura. E se você precisar de cuidados médicos mais caros? Uma enfermeira particular? Talvez uma clínica especializada? Você tem razão, querida. Sempre tão preocupada comigo. Aquela pequena provocação revelou exatamente o que eu esperava. Não havia espaço para generosidade em seus planos. Cada centavo era precioso demais para ser desperdiçado, mesmo em causas que Antônio e eu sempre valorizamos. Na semana seguinte, criei uma situação ainda mais reveladora. Deixei sobre a mesa da sala um catálogo de uma casa de repouso de luxo, com vários apartamentos marcados. Quando Carla veio me visitar, fingi tomar meu remédio para a pressão e fui à cozinha, deixando-a sozinha por alguns minutos. Pelas câmeras, vi-a folhear rapidamente o catálogo, observando os preços mensais com evidente alarme. Quando voltei, ela estava com o catálogo nas mãos. Mamãe, o que é isso? Ah, isso! Minha amiga Lourdes se mudou para lá mês passado. Parece um lugar adorável, não é? Estava pensando em fazer uma visita. Visita? Sua voz traía desconfiança. Só para visitar a Lourdes, certo? Claro, filha. Por quê? Porque esses lugares são caríssimos. O dinheiro é para ser usado, não é mesmo? Que graça tem guardar tudo e não aproveitar o conforto. Vi a luta interna em seu rosto. Por um lado, queria dissuadir-me completamente da ideia de gastar tanto dinheiro. Por outro, não podia mostrar-se abertamente contrária à minha vontade, sem revelar suas verdadeiras intenções. Acho que seria melhor conversarmos mais sobre isso depois. Disse finalmente. Ando casualmente mencionei um reencontro com um antigo amigo de faculdade, agora viúvo como eu. Jorge tem sido tão gentil, filha. Me convidou para almoçar semana que vem. A reação foi imediata. Um almoço? Com quem mesmo? Jorge Mendonça. Estudamos juntos na São Francisco. Ele perdeu a esposa no ano passado. Vi a desconfiança imediata em seus olhos. E ele te procurou assim, do nada? Nos reencontramos por acaso no supermercado. Foi uma coincidência tão agradável. Nos dias seguintes, Carla intensificou suas ligações e visitas. Sempre encontrava alguma desculpa para aparecer sem avisar, especialmente próximo ao horário em que eu havia mencionado que encontraria Jorge. No dia marcado, ela chegou 1 hora antes, trazendo comida para não precisar sair com esse vírus por aí. Já que estou aqui, posso ficar um pouco fazendo companhia. A senhora não precisa ir a esse almoço. O plano tinha funcionado perfeitamente. A simples menção de um homem em minha vida, alguém que poderia potencialmente influenciar minhas decisões financeiras, ou até mesmo se tornar um novo beneficiário, foi suficiente para disparar todos os alarmes. Observei com interesse como a ganância foi mais forte que qualquer outro sentimento. Não houve alegria por eu talvez encontrar companhia na velhice, nem preocupação genuína com meu bem-estar emocional. Apenas o medo calculista de que outra pessoa pudesse ameaçar o que eles consideravam seu direito. Jorge, na verdade, nem existia. Era apenas mais um teste, uma isca lançada para revelar a verdadeira natureza dos meus cuidadores. E como eu esperava, eles morderam a isca com voracidade predatória. Naquela noite, depois que Carla finalmente foi embora,
Após garantir que eu não sairia de casa, liguei para Milton. Funcionou exatamente como previmos. Relatei. Bastou mencionar um potencial companheiro e ela entrou em pânico. Você tem certeza que quer continuar com isso, Maria Lucia? Ainda dá tempo de recuar, de simplesmente proteger seus bens sem o confronto. Olhei para a chafoto de Antônio na mesa de cabeceira. Por um momento me perguntei o que ele acharia de tudo isso. Mas no fundo eu sabia. Ele sempre acreditou na justiça, mesmo quando dolorosa. Tenho certeza, Milton. Algumas lições precisam ser aprendidas da maneira difícil. Com a chegada de junho de 2021 e o avanço da vacinação no Brasil, comecei a intensificar meu plano. Era hora de elevar a pressão, de fazer Carla e Ricardo acreditarem que estavam cada vez mais próximos de alcançar seu objetivo. Marquei uma reunião com eles para discutir assuntos importantes. Escolhi um domingo à tarde, quando ambos estariam disponíveis e relaxados. Preparei o cenário cuidadosamente. O apartamento impecavelmente arrumado, café fresco na mesa, álbuns de família estrategicamente posicionados na estante. Obrigada por virem, meus queridos. Comecei assim que se acomodaram. Tenho pensado muito sobre o futuro. Notei como ambos se ajeitaram nas cadeiras, subitamente atentos. Ricardo, sempre mais direto, perguntou: Que tipo de pensamentos, Dona Maria? Bem, não sou mais jovem. E com esses esquecimentos que tenho tido... Fiz uma pausa calculada. Acho que preciso simplificar minha vida. Talvez vender o apartamento e a casa de praia. Os olhos de Carla brilharam, mas sua voz manteve-se neutra. Se acha melhor, mamãe? Tenho certeza que vocês podem me ajudar com isso, não é? Ricardo, você conhece pessoas no mercado imobiliário, não? Claro, Dona Maria. Posso apresentar alguns corretores excelentes. E também precisamos pensar no que fazer com o dinheiro depois. Investimentos, talvez. Deixe isso conosco. Carla interrompeu, incapaz de esconder completamente o entusiasmo. Podemos cuidar de tudo para se a senhora não se preocupar. Vocês são tão bons para mim, disse com minha melhor expressão de gratidão senil. Não sei o que faria sem vocês agora. A reunião continuou, com eles gradualmente assumindo o controle da conversa, sugerindo estratégias, discutindo valores de mercado, mencionando investimentos seguros para o dinheiro das vendas. Eu apenas assentia, ocasionalmente fazendo perguntas deliberadamente ingênuas que os incentivavam a explicar mais, a revelar mais de seus planos. Ao final do encontro, entreguei a Carla uma pasta com documentos. Aqui estão as escrituras, alguns extratos bancários e uma lista dos investimentos que seu pai deixou. Acho melhor vocês ficarem com isso. Às vezes não me lembro onde guardo as coisas. Vi a satisfação no rosto dela ao pegar a pasta. O que ela não sabia era que aqueles documentos, embora autênticos, representavam apenas uma fração do nosso patrimônio real. Os bens e contas mais valiosos não estavam ali. Na semana seguinte, como eu esperava, Ricardo já havia agendado visitas de corretores tanto ao apartamento quanto à casa de praia. Permiti que conduzissem todo o processo, observando com interesse como sugeriam valores abaixo do mercado para uma venda mais rápida. Essas avaliações estão estranhas, comentei inocentemente após a terceira visita. Lembro que o vizinho do 702 vendeu por muito mais ano passado. Os preços caíram com a pandemia, mamãe, explicou Carla com falsa paciência. E este prédio é antigo, precisa de reformas. Se a senhora preferir, podemos esperar por ofertas melhores, acrescentou Ricardo, sabendo que eu recusaria. Não. Confio no julgamento de vocês. Se acham que é um bom valor, vamos em frente. Para aumentar ainda mais a pressão,
comecei a demonstrar sinais mais graves de confusão. Durante um jantar em casa, esqueci que Carla não comia camarão desde a sua adolescência e servi uma moqueca repleta deles. Mãe! Sou! Meu Deus, como pude esquecer algo tão importante? Em outra ocasião, durante uma visita de Carla, atendi uma ligação de Milton, previamente combinada, e tive uma conversa aparentemente confusa sobre aqueles papéis importantes. Não, Dr. Milton, não lembro onde coloquei. Que testamento? Ah, aquele... Não assinei nada ainda. Preciso pensar mais sobre aquelas doações. Após desligar, notei Carla observando-me intensamente. Quem era, mamãe? Um amigo antigo do escritório. Estava me perguntando sobre uns documentos. Que documentos? Nada importante, querida. Coisas do passado. Aquela conversa acidental teve exatamente o efeito desejado. No dia seguinte, Carla apareceu com uma pasta cheia de papéis. Mamãe, estive pensando, com essas vendas de imóveis e reorganização financeira, talvez seja bom atualizarmos alguns documentos legais também. Que tipo de documentos, filha? Bem, procurações principalmente, para que eu possa cuidar das coisas caso a senhora precise de assistência. Procuração? Como aquela que dei para você pagar as contas? Algo mais amplo. Uma procuração geral para todos os fins. Seu tom era casual, mas seus olhos estavam fixos em mim, avaliando minha reação. Parece complicado. Não é nada demais. É só para facilitar as coisas, evitar burocracias. E tem também uma autorização para representação médica, caso a senhora precise de cuidados e não possa decidir por si mesma. Ali estava. Um movimento que eu aguardava há meses. Não apenas queriam controle sobre meus bens. Queriam poder legal para tomar decisões sobre minha própria vida. O próximo passo, obviamente, seria a internação em alguma instituição onde eu ficaria convenientemente afastada e sem voz. Deixe os papéis aqui, querida. Vou ler quando estiver com os óculos. Não precisa se preocupar com detalhes jurídicos, mamãe. São documentos padrão. Podemos assinar agora mesmo e resolvo tudo no cartório depois. Sorri docemente. Sabe como sou, filha? Mesmo aposentada, gosto de ler tudo antes de assinar. Hábito de advogada. A menção à minha antiga profissão causou um leve desconforto em Carla, como sempre acontecia. Era como se ela precisasse constantemente esquecer que sua mãe frágil e confusa havia sido, um dia, uma profissional respeitada do direito. Como quiser. Mas não demore muito, sim? Precisamos resolver isso antes de finalizar as vendas dos imóveis. Depois que ela saiu, examinei os documentos. Eram exatamente o que eu esperava. Uma procuração amplíssima, que daria a Carla controle total sobre meus bens, decisões médicas e praticamente todos os aspectos da minha vida. O tipo de documento que eu mesma, como advogada, sempre aconselhei meus clientes idosos a nunca assinarem sem extrema cautela. Liguei para Milton imediatamente. Eles finalmente mostram as cartas, Milton. A procuração que me trouxeram daria a eles controle total. Era previsível. O que pretende fazer agora? Vou dizer que estou analisando os documentos. Enquanto isso, preciso que você adiante a última fase do nosso plano. Está na hora do grande final. Nos dias que se seguiram, Carla ligava diariamente, perguntando sobre os documentos. Cada vez eu dava uma desculpa diferente. Ainda não li tudo. Preciso consultar minha amiga Clélia, que entende dessas coisas. Perdi os óculos e não consigo ler a letra miúda. Sua impaciência crescia visivelmente. Numa das ligações, não conseguiu esconder a irritação. Mãe, são só algumas assinaturas. Não entendo por que tanta demora. Desculpe, filha. Sabe como sou cautelosa com documentos. No final de julho, 2 meses após o início desta fase,
decidi que era hora de concluir a escalada de pressão. Durante uma visita de Carla, deliberadamente, encontrei os documentos que ela havia deixado, agora amarrotados e com manchas de café. Olha só o que achei atrás da geladeira, filha. Aqueles papéis que você me deu. Nem lembrava mais deles. O horror no rosto dela foi impagável. Atrás da geladeira? Mamãe, eram documentos importantes. Eram? Desculpe, querida. Achei que fossem panfletos de supermercado. Aquela foi a gota d'água. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de Carla. Mamãe, Ricardo e eu conversamos. Achamos que está na hora de você conhecer aquela clínica em Atibaia que mencionamos. Só para uma visita, para conhecer. É um lugar lindo, com jardins, atividades para os residentes. Uma clínica? Como um asilo? Não, mamãe, não é um asilo. É uma comunidade para a melhor idade, com assistência médica 24 horas, atividades sociais. Pessoas como a senhora, independentes, mas que ocasionalmente precisam de uma ajudinha. A armadilha estava armada. O próximo passo seria me levar para conhecer o lugar e, sutilmente, fazer com que eu não voltasse para casa. A procuração seria assinada, de alguma forma, e minha filha assumiria controle total sobre minha vida e meus bens. Parece interessante, respondi fingindo ingenuidade. Quando podemos ir? Que tal no próximo final de semana, sábado de manhã? Podemos almoçar por lá, conhecer tudo com calma. Perfeito, querida. Mal posso esperar. Assim que desliguei, sorri para o retrato de Antônio na parede. Está quase na hora, meu velho. Quase na hora de mostrarmos a eles quem realmente está no controle. A semana que antecedeu o sábado fatídico foi de intensos preparativos. Não para a visita à clínica em Atibaia, que eu sabia que nunca aconteceria, mas para o confronto que encerraria definitivamente aquele jogo sórdido. Primeiro reuni toda a documentação necessária. Os laudos médicos recentes atestando minha plena capacidade mental. Os documentos originais do patrimônio transferido para meu nome. As gravações das conversas incriminadoras entre Carla e Ricardo. Os registros das câmeras mostrando minha filha vasculhando meus pertences, fotografando documentos, agindo pelas minhas costas. Em seguida, contatei algumas pessoas essenciais. Dr. Milton, obviamente, seria meu braço direito naquela operação. Também chamei Joana, irmã de Antônio, com quem sempre mantive boa relação. E, para a surpresa de Milton, convidei também Clélia e Augusto, meus antigos vizinhos do prédio anterior. Pessoas discretas e confiáveis que conheciam nossa família há décadas. Por que trazer testemunhas externas? Questionou Milton durante nossa reunião preparatória. Porque quero que seja irrefutável. Guiei para Carla, garantindo que ela também ouvisse o convite da minha própria boca. Queria eliminar qualquer possibilidade de Ricardo esconder o encontro dela. Na sexta-feira pela manhã, os preparativos finais foram colocados em prática. Milton chegou cedo, trazendo os últimos documentos necessários. Organizamos tudo em uma pasta vermelha, a mesma cor da pasta que usava nos casos mais importantes durante minha carreira. Tem certeza que não quer que eu fique para o jantar? Perguntou ele preocupado. Posso estar presente como seu advogado? Não, Milton. Esta primeira parte preciso fazer sozinha. Será uma conversa entre mãe e filha. Possivelmente a última. Ao meio-dia, Joana chegou, seguida por Clélia e Augusto. Expliquei detalhadamente o papel de cada um, o que aconteceria após o jantar, onde deveriam estar e quando deveriam aparecer. Todos ouviram em silêncio, os rostos alternando entre incredulidade e indignação, à medida que revelava a extensão da traição de Carla. Sempre achei aquela menina fria demais, comentou Joana balançando a cabeça. Antônio a mimou demais, Maria. Todos temos nossa parcela de culpa,
respondi. Inclusive eu, que não enxerguei a tempo o que ela estava se tornando. Por volta das 4 da tarde, todos se retiraram. O apartamento voltou ao silêncio, apenas interrompido pelo tic-tac do antigo relógio de parede que Antônio tanto apreciava. Tomei um longo banho. Escolhi cuidadosamente uma roupa. Nada muito formal, mas também nada que sugerisse a fragilidade que vinha fingindo. Um vestido simples, mas elegante. Brincos de pérola que Antônio me dera em nosso aniversário de 30 anos. Cabelos arrumados, uma maquiagem leve. Na cozinha, preparei a lasanha prometida. Cada movimento era calmo, preciso. Não havia nervosismo, apenas a concentração de quem se prepara para um embate decisivo. Entre uma tarefa e outra, revisava mentalmente cada ponto do meu plano, cada documento, cada evidência. Às 6:30, arrumei a mesa com nossa melhor louça. Aquela que Carla sempre admirou e provavelmente já considerava sua. Coloquei uma garrafa de vinho tinto para respirar. Um Cabernet Sauvignon, que sabia ser o favorito de Ricardo. Pequenos detalhes que comporiam o cenário perfeito. Às 6:50, verifiquei pela última vez se as câmeras discretas estavam funcionando. Queria registrar cada momento daquela noite histórica. Não por questões legais, mas para minha própria memória. Para os dias futuros em que talvez duvidasse da justeza das minhas ações. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, olhei uma última vez para o retrato de Antônio na parede da sala e murmurei. Lá vamos nós, meu velho. Ao abrir a porta, deparei-me com Carla e Ricardo, ambos sorridentes, ela segurando uma garrafa de vinho branco, ele com uma caixa de bombons finos. A perfeita imagem da filha e do genro devotados, visitando a mãe idosa e vulnerável. Entrem, meus queridos, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. A comida está quase pronta. Ricardo me deu um beijo formal na bochecha. Carla me abraçou brevemente, o perfume caro invadindo minhas narinas. Nenhum dos dois percebeu a leve rigidez do meu corpo, a mudança sutil na minha postura, o brilho determinado nos meus olhos. Enquanto entravam na sala, tive a certeza absoluta. Aquela seria a última vez que me subestimariam. A última vez que veriam apenas uma velha, em vez da mulher que realmente sou. A mesa estava posta, o vinho aberto, os documentos organizados. O confronto, prestes a começar. O jantar começou exatamente como planejei. Servi a lasanha que sempre foi a favorita de Carla, aquela mesma receita que preparava quando ela era criança, e voltava feliz da escola. Ricardo elogiou efusivamente o vinho que escolhi, enquanto Carla comentava como eu parecia bem disposta naquela noite. É verdade. Estou me sentindo particularmente lúcida hoje, respondi, observando atentamente suas reações. A conversa fluiu superficialmente durante a refeição. Falamos sobre a pandemia que finalmente dava sinais de recuo, sobre o programa de vacinação, sobre como o isolamento havia sido difícil para todos. Carla mencionou alguns problemas no banco onde trabalhava. Ricardo falou sobre um novo projeto. Assuntos cotidianos, vazios, enquanto todos evitávamos o verdadeiro motivo daquele encontro. Quando servimos a sobremesa, um pudim de leite que era outra preferência de Carla, finalmente abordei o assunto. Então, sobre a manhã, comecei casualmente, servindo café para todos. Essa clínica em Atibaia, como é mesmo o nome? Residencial Vila Serena. Respondeu Ricardo prontamente. É um dos melhores lugares da região, Dona Maria. Instalações de primeira, equipe médica permanente. Parece maravilhoso. Comentei, mantendo o tom leve. E quanto custa em média para um residente? Carla e Ricardo trocaram olhares rápidos. Foi ela quem respondeu.
Não se preocupe com isso agora, mamãe. Primeiro vamos conhecer, ver se você gosta. Depois pensamos em valores. Mas tenho que me preocupar, filha. Afinal, serei eu quem vai pagar, não? Um breve silêncio desconfortável. Ricardo pigarreou. Na verdade, Dona Maria, tínhamos pensado em... Bem, em ajudar com esses custos. Que generosos! Sorri, tomando um gole de café. Mas ainda assim gostaria de saber. Uma estimativa geral. Relutantemente, Ricardo mencionou uma cifra, que eu já conhecia, pois havia pesquisado extensivamente o lugar. Era de fato uma das clínicas mais caras de São Paulo, com mensalidades equivalentes a um bom salário de executivo. Nossa! Exclamei fingindo surpresa. É bastante dinheiro. Não sei se posso arcar com isso por muito tempo. Como eu disse, mamãe, não se preocupe. Podemos usar parte do dinheiro das vendas dos imóveis. Ah, sim, os imóveis. Assenti, como se acabasse de me lembrar. Falando nisso, queria mostrar alguns documentos que encontrei. Coisas do seu pai que vocês deveriam ver. Levantei-me e fui até a escrivaninha, de onde peguei a pasta vermelha. Ao voltar à mesa, notei como os olhos de ambos seguiam a pasta com interesse mal disfarçado. Que documentos são esses, mãe? Perguntou Carla, tentando parecer apenas casualmente curiosa. Algumas coisas sobre nosso patrimônio. Detalhes que acho que vocês deveriam conhecer antes de... Bem, antes de fazermos quaisquer mudanças significativas. Abri a pasta com calma deliberada, retirando primeiro algumas fotos antigas. Antônio e eu jovens. Carla criança brincando na praia. Nossa família reunida em natais passados. Lembra dessa viagem ao Guarujá, filha? Você tinha apenas 8 anos. Seu pai comprou aquela casa logo depois. Carla olhou rapidamente para a foto, impaciente. Sim, lembro vagamente. Mas e os documentos, mãe? Estou chegando lá, querida. Sabe como nós, velhos, gostamos de recordar o passado. A palavra velhos causou um leve desconforto visível em Carla, como se ela se sentisse culpada por um momento. Continuei retirando documentos, desta vez alguns extratos bancários. Olha só isso. As primeiras aplicações que seu pai fez depois de abrir a construtora. Foi quando começamos a construir nosso patrimônio. Ricardo se inclinou para ver melhor, claramente mais interessado nos números do que nas memórias. Impressionante como os investimentos eram diferentes naquela época. Muito diferentes. Concordei. Assim como as pessoas e seus valores. Retirei então mais alguns documentos, colocando-os sobre a mesa sem permitir que os lessem completamente. Apenas fragmentos visíveis. Valores substanciais, nomes de bancos, referências a propriedades. Antes de prosseguirmos, disse, fechando parcialmente a pasta, quero fazer uma pergunta. E peço que sejam completamente honestos comigo. Os dois me encararam, subitamente atentos. O que vocês fariam se eu me recusasse a vender os imóveis? Se eu decidisse, por exemplo, doar parte significativa do meu dinheiro para a caridade? Ou se resolvesse, talvez, viajar pelo mundo gastando cada centavo que tenho? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Ricardo foi o primeiro a se recuperar. Ora, Dona Maria, a senhora tem todo o direito de fazer o que quiser com seus bens. Nós só queremos ajudar, garantir seu conforto e segurança. Carla assentiu vigorosamente. Claro, mamãe. São seus bens, sua vida. Só estamos preocupados com seu bem-estar. Olhei de um para o outro lentamente, permitindo que o silêncio se estendesse até se tornar desconfortável. Interessante, disse finalmente. Porque isso não foi o que ouvi vocês discutindo nos últimos meses. A expressão de ambos congelou. Foi como se um vento gélido tivesse entrado pela janela
embora estivéssemos em uma noite quente de julho. Do que a senhora está falando? Perguntou Ricardo, a voz subitamente tensa. Em resposta, retirei da pasta um pequeno gravador. Pressionei o botão de reprodução e a voz de Carla preencheu a sala. Agora é só esperar essa velha morrer que fico com tudo. Calma, Ricardo. Ela já tem 65 anos, não deve durar muito. Pausei a gravação. O rosto de Carla havia perdido toda a cor. Ricardo parecia uma estátua de mármore. Isso foi no velório do seu pai, expliquei calmamente. Você estava ao telefone no corredor. Não me viu parada atrás da coluna. Mãe, eu posso explicar, começou Carla, a voz trêmula. Pressionei novamente o botão e outra conversa ecoou na sala. Precisamos acelerar o processo da curatela. Um testamento feito por alguém com capacidade mental comprometida não tem validade. Essa é de quando você acidentalmente me ligou sem perceber, após encontrar aquele falso esboço de testamento que deixei propositalmente sobre a mesa. Desliguei o gravador e olhei diretamente nos olhos da minha filha. Tenho muito mais gravações. Tenho registros de cada vez que você vasculhou meus documentos quando achava que eu estava dormindo. A visita à clínica amanhã? Continuei, implacável. Seria apenas o começo, não é mesmo? Eu nunca voltaria para casa. A procuração seria assinada de alguma forma, e vocês assumiriam controle total sobre minha vida e meus bens. Ricardo tentou uma última defesa desesperada. Dona Maria, a senhora está confusa. Nós só queremos o melhor para essa senhora. Esses delírios persecutórios são sintomas da sua condição. Sorri, um sorriso frio que nunca já havia dirigido a ninguém antes. Minha condição? Então vamos falar sobre ela. Retirei da pasta 3 laudos médicos recentes, cada um de um neurologista renomado de São Paulo. 3 especialistas, 3 avaliações completas, 3 laudos atestando minha plena capacidade mental. Sem sinais de demência, sem comprometimento cognitivo significativo, sem necessidade de qualquer tipo de curatela ou tutela. Empurrei os documentos para eles, observando como suas expressões passavam da incredulidade ao pânico. Cada esquecimento, cada confusão, cada lapso dos últimos meses foi cuidadosamente encenado. Uma performance para que vocês baixassem a guarda, para que revelassem completamente suas verdadeiras intenções. Olhei para o relógio. Era a hora do golpe final, de revelar a verdadeira extensão da armadilha que havia preparado. E agora, meus queridos, chegou o momento de discutirmos o que realmente importa. A herança do Antônio. E para onde ela realmente foi. Retirei da pasta o documento mais importante de todos. O testamento de Antônio, acompanhado de escrituras, registros bancários e contratos. Coloquei-os cuidadosamente sobre a mesa, organizados em ordem cronológica. 5 anos atrás, comecei, minha voz agora assumindo o tom profissional que usei por décadas nos tribunais. Quando Antônio recebeu o diagnóstico de câncer terminal, nós dois tivemos uma longa conversa sobre o futuro, sobre o que aconteceria depois que ele partisse. Carla e Ricardo permaneciam imóveis, os olhos fixos nos documentos à sua frente. Antônio estava preocupado comigo naturalmente. Queria garantir que eu estivesse protegida, que tivesse recursos para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas também estava preocupado com você, Carla. Comigo? Murmurou ela, a voz quase inaudível. Sim, não da forma que você imagina, é claro. Ele estava preocupado com seu caráter, com seus valores. Ambos observamos ao longo dos anos como você se tornava cada vez mais materialista. Como suas visitas ficavam mais raras, exceto quando precisava de algo. Como seu interesse pela nossa vida, nossa saúde,
nossos problemas diminuíam gradualmente. Fiz uma pausa, permitindo que as palavras penetrassem. Antônio tinha esperança de que fosse apenas uma fase, que eventualmente você amadureceria, desenvolveria mais empatia, mais generosidade. Ele queria acreditar no melhor de você. Eu também. Passei os dedos pelos documentos, organizando-os enquanto continuava. Por isso, tomamos uma decisão. Uma decisão legal, irrevogável e completamente à prova de contestações judiciais. Apontei para o primeiro documento. Antônio transferiu ainda em vida todos os seus bens para meu nome. Não como herança, não como parte de espólio a ser inventariado. Como doação inter vivos, registrada, documentada e formalizada em cartório. Ricardo empalideceu visivelmente, compreendendo imediatamente as implicações legais. Carla parecia confusa. O que isso significa exatamente? Significa, minha filha, que não houve herança do seu pai para ser dividida. Quando ele faleceu, eu já era a única proprietária legal de tudo. O apartamento em Perdizes, a casa no Guarujá, as contas bancárias, os investimentos, a participação na construtora que ele vendeu anos antes. Tudo. Empurrei para ela outro documento, a certidão negativa do cartório, confirmando a inexistência de bens em nome de Antônio no momento de sua morte. Não houve inventário porque não havia nada a inventariar. Não houve testamento a ser contestado porque não havia bens a serem distribuídos. Tudo já estava legalmente resolvido, anos antes da morte dele. Carla sacudiu a cabeça tentando processar a informação. Mas isso não pode ser legal. Tenho direito à herança do meu pai. Como advogada especializada em direito sucessório durante 30 anos, posso garantir que é perfeitamente legal. Respondi calmamente. Seu pai tinha todo o direito de dispor de seus bens em vida como bem entendesse. Ele escolheu transferi-los para mim, sua esposa e companheira de 4 décadas. Ricardo, recuperando parte da compostura, interveio. Mas existe a legítima, a parte que não pode ser alienada dos herdeiros necessários. Excelente observação, Ricardo. A legítima existe para proteger herdeiros de serem deserdados via testamento, mas não se aplica a doações feitas em vida, desde que não haja comprovação de fraude ou simulação. Sorri levemente. E como vocês podem imaginar, garantimos que cada documento, cada transferência, cada registro fosse absolutamente impecável. Carla levantou-se abruptamente, o rosto contorcido de raiva. Isso é cruel. Vocês planejaram isso para me prejudicar. Planejamos para nos proteger. Corrigi serenamente. E aparentemente com razão, como ficou demonstrado pelos seus próprios atos e palavras nos últimos meses. Você não pode fazer isso comigo. Sim, você é. E foi exatamente por ser minha filha que pude ouvir você, desejando minha morte para ficar com tudo. Foi por ser minha filha que você planejou me declarar incapaz e me internar em uma clínica, longe de tudo e de todos. Ricardo, sempre mais pragmático, parecia estar calculando opções, buscando saídas. Ainda podemos contestar judicialmente. Alegar que houve má-fé, que a senhora não estava em pleno gozo de suas faculdades. Podem tentar, concordei. Mas além destes laudos médicos recentes, tenho mais 2 especialistas como testemunhas, além de toda a documentação que comprova o comportamento de vocês nos últimos meses. As gravações, os registros das câmeras, os depoimentos de pessoas que testemunharam suas ações. Levantei-me também, enfrentando minha filha diretamente. Quer mesmo levar isso a tribunal, Carla? Quer mesmo expor publicamente como você e seu marido conspiraram para se livrar da sua própria mãe? Como vocês mentiram, manipularam, planejaram me declarar incapaz apenas para colocar as mãos em dinheiro que nunca foi seu por direito.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parecia derrotado. Carla alternava entre fúria e desespero. Por quê? Ela finalmente perguntou, a voz embargada. Por que fazer tudo isso? Uma armadilha tão elaborada, tantos meses de teatro? Eu precisava ter certeza. Respondi simplesmente. Precisava confirmar que o que ouvi no velório não foi apenas um momento de fraqueza, um lapso isolado. Precisava saber se minha única filha realmente me via apenas como um obstáculo temporário entre ela e o dinheiro. Sentei-me novamente, subitamente cansada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Era exaustivo confrontar a morte definitiva de uma ilusão. A ilusão do amor filial incondicional. Vocês tiveram inúmeras oportunidades para recuar, para mostrar algum tipo de arrependimento ou genuína preocupação. Cada teste que criei poderia ter revelado um vislumbre de decência, de amor real. Mas a cada prova, vocês escolheram a ganância, o cálculo frio, a manipulação. Olhei para o relógio. Estava na hora da fase final. E agora, se me dão licença, tenho mais algumas pessoas para receber. Como se programado, e de fato estava, a campainha tocou naquele exato momento. Abri a porta para revelar Milton, Joana, Clélia e Augusto. Todos entraram silenciosamente, observando a cena na sala de jantar. Carla em pé, o rosto marcado por lágrimas de raiva. Ricardo sentado, pálido e derrotado. Os documentos espalhados sobre a mesa entre restos de pudim e taças de vinho pela metade. Boa noite, cumprimentou Milton formalmente. Espero não estarmos interrompendo. De maneira alguma, respondi. Estávamos justamente concluindo nossa conversa sobre herança e lealdade familiar. Carla olhou para os recém-chegados com evidente alarme. O que é isso? Uma espécie de tribunal? Não, filha. Apenas testemunhas para o que acontecerá a seguir. Milton colocou sua pasta sobre a mesa e retirou um conjunto adicional de documentos. Joana, Clélia e Augusto sentaram-se discretamente em um canto da sala, observando em silêncio respeitoso. Como advogada, comecei retomando meu lugar à mesa. Sempre acreditei no poder da lei para corrigir injustiças. Mas também sempre soube que existem injustiças que a lei não alcança. Traições que nenhum código civil ou penal pode punir adequadamente. Peguei os novos documentos que Milton trouxera. Estes são meus próprios documentos. Meu testamento, minhas disposições financeiras, meus planos para o futuro dos bens que herdei de Antônio, que agora são exclusivamente meus. Carla se aproximou, uma centelha de esperança surgindo em seus olhos. Apesar de tudo, ainda acreditava que poderia herdar algo eventualmente. Como vocês já sabem, tenho plena capacidade legal para dispor dos meus bens, como melhor me aprouver. E é exatamente o que fiz. Entreguei a primeira página a Carla. Era uma cópia do meu testamento, com uma cláusula destacada em amarelo. Deserdo minha filha única, Carla Maria de Jesus Santos, por indignidade, conforme permitem os artigos 1814 a 1818 do Código Civil Brasileiro, em virtude de conduta moralmente reprovável consistente em abandono, em situação de vulnerabilidade e tentativa de manipulação para obtenção de vantagem patrimonial indevida. Carla deixou o papel cair, como se queimasse seus dedos. Você não pode fazer isso. Posso e fiz? Respondi calmamente. Milton pode confirmar a legalidade de tudo. Milton assentiu. Todos os documentos estão perfeitos, dentro da mais estrita legalidade. Considerando as evidências coletadas nos últimos meses, a deserdação por indignidade tem amplo respaldo legal. Isso é monstruoso. Joana, que até então observava em silêncio, falou pela primeira vez.
Crueldade foi o que testemunhei nos últimos meses, Carla. A forma como você tratou sua mãe, como falou dela pelas costas, como planejou descartá-la em uma clínica para tomar seus bens. Vocês não entendem. Carla tentou argumentar cada vez mais desesperada. Ela está confusa, manipulada por esse advogado que quer ficar com tudo. Ninguém está confuso aqui. Interveio Clélia suavemente. Conhecemos sua mãe há décadas. Ela sempre foi, e continua sendo, uma das pessoas mais lúcidas e íntegras que já conhecemos. Ricardo, percebendo a futilidade de mais argumentos, finalmente perguntou. E o que acontece agora? O que a senhora pretende fazer conosco? Nada. Respondi simplesmente. Absolutamente nada além do que já fiz. Não haverá exposição pública. Não haverá humilhação adicional. Não haverá vingança além desta que já está consumada. A certeza absoluta de que vocês não receberão um único centavo do patrimônio que tanto cobiçaram. Entreguei a segunda página a Carla. Era uma lista de instituições de caridade, fundações educacionais e projetos sociais, com valores substanciais alocados para cada um. Estes são os verdadeiros beneficiários da minha fortuna. Crianças com câncer, idosos abandonados, estudantes de baixa renda, pesquisa médica. Já comecei as doações em vida e continuarei enquanto puder. O restante será distribuído após minha morte. Ricardo soltou uma risada amarga. Então é isso? Você prefere dar tudo para estranhos a deixar algo para sua própria filha? Prefiro dar para quem realmente precisa e merece. Corrigi. Para pessoas que valorizarão cada centavo, que transformarão esse dinheiro em algo significativo, em vez de usar para comprar uma casa em condomínio fechado, enquanto a velha apodrece sozinha em uma clínica. Carla, finalmente compreendendo a irrevogabilidade da situação, desabou em uma cadeira. O que você espera que façamos agora? Que imploremos perdão? Que nos arrastemos de joelhos? Não espero nada de vocês. Esta é precisamente a beleza da situação. Estou completamente livre de expectativas. Não preciso mais fingir que tenho uma filha amorosa. Não preciso mais alimentar a ilusão de que serei cuidada na velhice por minha família. Levantei-me, indicando que a conversa lhe havia terminado. Vocês são livres para seguir suas vidas como bem entenderem. Podem me odiar, podem me amaldiçoar, podem inventar histórias para justificar o que aconteceu. Não importa. A partir de hoje, nossos caminhos se separam definitivamente. Ricardo foi o primeiro a se levantar, ajeitando-se o paletó com um último resquício de dignidade. Vamos, Carla. Não há mais nada a ser dito aqui. Carla hesitou. Um turbilhão de emoções contraditórias visíveis em seu rosto. Por um breve momento, pensei ver um lampejo genuíno de arrependimento. Mas passou rápido, substituído pela máscara de indignação ofendida que ela sempre usou tão bem. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando estiver realmente velha e doente, quando não tiver ninguém para cuidar de você. Diferente de você, filha. Eu nunca baseei minhas decisões no medo da solidão ou no desespero por companhia. E certamente nunca tentei comprar afeto com dinheiro. Acompanhei-os até a porta, mantendo uma calma que até eu mesma achava surpreendente. Antes que saíssem, entreguei a Carla um pequeno embrulho. O que é isso? Perguntou ela desconfiada. A aliança de casamento do seu pai. A única coisa dele que achei que você deveria ter. Não pelo valor material, que é mínimo, mas pelo que ela simboliza. Um compromisso que ele levou a sério até o fim. Carla pegou o embrulho mecanicamente, sem agradecer. Ricardo já estava no corredor, impaciente para encerrar aquela noite desastrosa. Adeus, Carla, disse, sem emoção aparente.
Desejo sinceramente que você encontre paz com suas escolhas. Fechei a porta suavemente, ouvindo seus passos se afastando pelo corredor. Depois o barulho do elevador. Quando voltei à sala, todos me olhavam com uma mistura de admiração e preocupação. Você está bem, Maria? Perguntou Joana, se aproximando-se para me abraçar. Estou! Respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade da resposta. Melhor do que estive em muito tempo. Milton começou a recolher os documentos espalhados. Foi mais duro do que imaginava? Foi exatamente como imaginei, respondi. Nem mais nem menos. Clélia segurou minhas mãos entre as suas. O que você vai fazer agora, querida? Olhei pela janela para as luzes da cidade de São Paulo brilhando na noite. Lá fora, milhares de vidas seguiam seus cursos, com suas próprias alegrias e tragédias, seus próprios desafios e triunfos. Viver. Respondi simplesmente. Viver nos meus próprios termos, finalmente livre de ilusões. Agosto de 2021 chegou com uma onda de calor anormal para o inverno paulistano. As manhãs traziam um sol forte que invadia meu apartamento através das cortinas leves que instalei depois daquela noite fatídica. Substituí quase tudo no apartamento. Móveis, decoração, até mesmo a disposição dos cômodos. Não queria nenhum vestígio físico da vida anterior. Nenhum cenário que pudesse evocar lembranças indesejadas. É curioso como nos apegamos aos espaços físicos, como se paredes e pisos pudessem reter memórias. Talvez retenham. Nos primeiros dias após o confronto com Carla e Ricardo, cada canto daquele apartamento parecia sussurrar ecos de conversas passadas, de momentos que agora pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. Sentada na nova poltrona que comprei para substituir a favorita de Antônio, observo a cidade lá embaixo. 70 anos. Nunca imaginei chegar a esta idade sozinha. Quando jovens, Antônio e eu fazíamos planos para a velhice. Viagens que faríamos, netos que veríamos crescer, tardes tranquilas de mãos dadas observando ao pôr do sol. A vida tem um estranho senso de humor. Não tive notícias de Carla desde aquela noite. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo um intermediário tentando algum tipo de reconciliação. O silêncio absoluto foi sua resposta final. Talvez a única honesta em muitos anos. De certa forma, foi um alívio. Nada de desculpas ensaiadas, nada de falsas promessas de mudança, nada de teatrinhos emocionais. Apenas a verdade nua e crua do abandono definitivo. Milton me mantém informada sobre os aspectos legais. Como previsto, não houve contestação judicial. Ricardo, sempre pragmático, deve ter calculado as chances mínimas de sucesso e os custos reputacionais de um processo tão sórdido. Para um gerente de banco, imagem é tudo. E do processo de luto. Porque é disso que se trata e, afinal, estou de luto. Não pela perda recente de Antônio, mas pela perda gradual e definitiva da filha que pensei ter. Um luto estranho por alguém que ainda vive, respira, existe em algum lugar desta mesma cidade, mas que, para todos os efeitos práticos, morreu para mim. As doações que comecei a fazer trouxeram um propósito inesperado. Inicialmente eram apenas parte do plano de vingança. A forma mais eloquente de dizer a Carla que preferia dar meu dinheiro a estranhos do que a ela. Mas algo curioso aconteceu. Comecei a me envolver genuinamente com as causas que apoiava. Visito regularmente uma instituição para idosos abandonados no Tatuapé. O lugar é simples, mas digno, administrado por uma congregação de freiras. Nas primeiras visitas, ia apenas para entregar doações e verificar como o dinheiro estava sendo usado. Agora passo tardes inteiras lá, ouvindo histórias de vidas que, em muitos casos, espelham aspectos da minha própria. Dona Jurema, 82 anos,
Não vê o filho há quase uma década. Ele apareceu quando achava que eu ia morrer e deixar o apartamento em Santana. Conta ela sem autocomiseração, apenas constatando um fato. Quando descobriu que vendi tudo para pagar meu tratamento de câncer, nunca mais voltou. São histórias como essa que me fazem perceber. Não estou sozinha nesta experiência. A ingratidão filial, a ganância disfarçada de preocupação, o abandono velado de idosos. São feridas sociais muito mais comuns do que imaginamos, escondidas por trás da fachada de famílias aparentemente normais e amorosas. Em setembro, comecei a oferecer consultoria jurídica gratuita para os residentes daquela instituição e de outras similares. Usando minha experiência como advogada, ajudo idosos a protegerem seus poucos bens, a entenderem seus direitos, a não serem enganados por parentes oportunistas. É um trabalho que me dá propósito, que transforma a amargura em algo construtivo. Há um preço a pagar, claro. A transformação pela qual passei não foi sem custos. A mulher que fui, confiante no amor familiar, certa da bondade inerente das pessoas, já não existe. Em seu lugar surgiu alguém mais cautelosa, mais cética, mais fria em suas análises das intenções alheias. Você mudou, Maria, observou Clélia durante um de nossos almoços mensais. Há uma dureza em você que não havia antes. Ela tem razão. Sinto essa dureza, essa calosidade emocional que se formou como proteção contra novas decepções. É o preço da clareza, suponho. Ver o mundo como ele realmente é, sem os filtros do amor incondicional ou da esperança ingênua, inevitavelmente endurece o coração. Às vezes me pergunto o que Antônio pensaria de tudo isso. Dele tenho saudades genuínas todos os dias. Nossa conexão era real, testada por décadas de companheirismo verdadeiro. Nos momentos de dúvida, converso mentalmente com ele, buscando algum tipo de validação para minhas escolhas. Fiz a coisa certa, Antônio? Pergunto ao retrato dele que mantenho no quarto. A foto sorri de volta, imutável, silenciosa. Mas em minha mente, quase posso ouvi-lo responder. Fez o que precisava ser feito, Maria, como sempre fez. Outubro trouxe outra mudança significativa. Decidi vender de fato a casa de praia no Guarujá. Não por necessidade financeira, mas porque aquele lugar estava saturado de memórias que agora doíam mais do que confortavam. Weekends em família, Carla construindo castelos de areia, Antônio preparando churrasco na varanda com vista para o mar. Vendi por um bom preço, abaixo do mercado, para uma jovem família com 2 crianças pequenas. Algo na forma como o pai olhava para as filhas, com aquele misto de orgulho e preocupação que só pais verdadeiramente devotados têm, me tocou profundamente. Aquela casa merecia novamente ser preenchida com risadas infantis genuínas, com amor familiar verdadeiro. O dinheiro da venda foi integralmente doado para um projeto de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que desejam cursar direito. Minha pequena contribuição para que mais pessoas tenham acesso à ferramenta que me salvou: o conhecimento da lei. A ironia não me escapa. O dinheiro que Carla tanto cobiçava agora está sendo usado para criar oportunidades para jovens que provavelmente valorizam muito mais a educação do que ela jamais valorizou. Em novembro recebi uma correspondência inesperada. Uma carta, não um e-mail ou mensagem. Um envelope formal entregue em mãos por um portador. O remetente, Ricardo. Confesso que hesitei em abrir. Parte de mim temia algum tipo de ameaça velada. Outra parte temia ainda mais alguma tentativa patética de reconciliação. Não era nem uma coisa nem outra. Era uma notificação formal de que ele e Carla estavam se divorciando. Sem detalhes emocionais, sem explicações, apenas a informação fria de que o casamento havia terminado
e que ele estava se mudando para o Rio de Janeiro. No final, uma única frase pessoal: espero que encontre paz, Dona Maria. A notícia não me trouxe alegria nem tristeza. Apenas uma constatação. Outro dano colateral da ganância. Um casamento que não resistiu ao fracasso do grande plano, à humilhação da derrota, à realidade de ter que viver apenas com os próprios recursos legítimos. Dezembro chegou com as inevitáveis decorações natalinas pela cidade. O primeiro Natal completamente sozinha desde que me lembro. Nenhum convite de Carla para a ceia, nenhuma expectativa de reunião familiar. A princípio, pensei em ignorar completamente a data, tratá-la como qualquer outro dia. Mas algo dentro de mim resistiu a essa rendição final. Convidei Joana, Milton, Clélia e Augusto para uma pequena celebração no apartamento. Nada extravagante, apenas um jantar simples entre amigos que se tornaram minha família escolhida. Preparei bacalhau, como manda a tradição portuguesa que herdei dos meus pais. Compramos um panetone, trocamos pequenos presentes, brindamos com espumante nacional. Não foi o Natal dos comerciais de margarina, com 3 gerações reunidas em perfeita harmonia, ao redor de uma mesa farta. Foi algo mais contido, mais maduro, mais realista. Uma celebração entre adultos que conhecem as limitações do amor humano, que já viveram o suficiente para não alimentar ilusões, mas que ainda assim escolhem compartilhar momentos de calor em um mundo frequentemente frio. Enquanto observava aquele pequeno grupo conversando em minha sala, percebi algo importante. Não estava realmente sozinha. A solidão que tanto temi e que Carla usou como ameaça não se concretizou. Perdi uma filha, sim, mas ganhei uma família escolhida, baseada não em obrigações de sangue, mas em conexões genuínas, em respeito mútuo, em escolhas conscientes de estar presente na vida um do outro. Talvez seja essa a lição mais valiosa desta jornada sombria. Família não é necessariamente quem compartilha nosso DNA. Família é quem escolhe permanecer quando todos os benefícios materiais são removidos da equação. Quem nos vê como fins em si mesmos, não como meios para obter algo. Janeiro de 2022 chegou trazendo a promessa de um novo ano, novos começos. Completei meu aniversário de 67 anos cercada não por multidões, mas por poucas pessoas que realmente importam. Minha vida agora tem um ritmo diferente, mais calmo em alguns aspectos, mais intenso em outros. 3 vezes por semana, dou consultas jurídicas gratuitas para idosos. Nas manhãs de quinta, visito a instituição no Tatuapé, onde agora sou recebida como amiga, não apenas como doadora. Nas tardes de domingo, participo de um grupo de leitura com outras mulheres da minha idade, viúvas, divorciadas, solteiras, todas navegando suas próprias versões da velhice feminina independente. À noite, quando o silêncio do apartamento se torna mais denso, ainda há momentos de dor aguda. Momentos em que a ausência de Carla grita mais alto que qualquer presença. Momentos em que me pergunto se o preço da dignidade não foi alto demais. Mas então me lembro de suas palavras no funeral de Antônio. Agora é só esperar essa velha morrer, que fico com tudo. Me lembro dos planos para me internar, para tomar controle dos meus bens, para apagar minha autonomia. E a certeza retorna, sólida como rocha. Fiz o que precisava ser feito. A vingança que executei não foi motivada por ódio, embora certamente houvesse raiva. Foi um ato de justiça pessoal, de reequilíbrio em um mundo onde a lei não alcança certas formas de crueldade. Foi minha forma de dizer: não sou apenas uma velha esperando a morte. Sou uma pessoa completa, com direitos, com dignidade, com agência sobre minha própria vida. As consequências dessa escolha, a solidão, a dureza adquirida,
a perda definitiva dos laços familiares, são o preço que pago diariamente. Um preço alto, sem dúvida. Mas enquanto observo o sol se pôr sobre São Paulo nesta tarde de janeiro, sinto uma estranha paz. A paz de quem não vive mais sob ilusões, de quem finalmente pode ser autêntica em sua dor e em sua força. É um novo equilíbrio, não perfeito, não ideal, mas real. E nesta altura da vida, a realidade, mesmo com suas arestas cortantes, é preferível a qualquer conforto baseado em mentiras. Fevereiro de 2025. 5 anos se passaram desde aquela tarde no velório de Antônio, quando ouvi as palavras que mudaram irrevogavelmente o curso da minha vida. Estou agora com 70 anos, uma idade que muitos temem, mas que recebo com uma tranquilidade que surpreende até a mim mesma. Se você está ouvindo esta história, é porque decidi finalmente compartilhá-la. Não por vaidade ou desejo de justificação, mas como um testemunho, um alerta, talvez até uma confissão. Não tive mais notícias diretas de Carla nestes 5 anos. Através de conhecidos em comum, soube que ela se mudou para Curitiba após o divórcio. Conseguiu um cargo em outro banco. Refez parcialmente sua vida. Não sei se encontrou outra pessoa rica e idosa para planejar descartar. Não sei se aprendeu algo com nossa história. E, para ser sincera, já não me importo tanto. O pesa mais que a dignidade preservada. Dias em que daria tudo para ter minha filha de volta, mesmo que fosse a versão falsa, interesseira, calculista. Dias em que me pergunto se não teria sido mais fácil simplesmente fingir que não ouvi aquela conversa no velório, continuar na ignorância confortável, morrer eventualmente acreditando ser amada. Mas há também os dias, e estes são mais numerosos, em que sinto um alívio profundo por não viver mais sob ilusões. Por não precisar mais duvidar dos meus instintos, por não ter que interpretar sinais contraditórios, por não alimentar esperanças vazias. Há uma liberdade austera em conhecer a verdade, mesmo quando ela dói. A vingança que executei não foi perfeita. Não trouxe minha filha de volta, a filha que eu acreditava ter. Não preencheu o vazio que sua ausência deixou. Não curou completamente a ferida da traição, mas fez algo igualmente importante. Devolveu-me a mim mesma. Restaurou minha dignidade, minha autonomia, meu direito de decidir sobre minha própria vida e meus próprios recursos. Se você está ouvindo esta história como um entretenimento mórbido, uma curiosidade sobre os abismos das relações familiares, tudo bem. Mas se você está em uma situação similar à minha, percebendo sinais de que é visto apenas como um obstáculo temporário entre alguém e seu dinheiro, tenho um recado para você. Primeiro, confie nos seus instintos. Aquela intuição incômoda, aquela suspeita que você tenta afastar por parecer paranoia ou ingratidão, preste atenção nela. As pessoas raramente nos mostram quem realmente são através de grandes gestos. São os pequenos deslizes, as frases ambíguas, os olhares rápidos que revelam verdades inconvenientes. Segundo, proteja-se legalmente. Conheça seus direitos. Entenda as leis que regem heranças, testamentos, doações. Se não tem formação jurídica, busque ajuda profissional confiável. O conhecimento da lei foi minha principal arma, meu escudo mais eficaz. Terceiro, não tenha medo da solidão. O medo de ficar só é a maior alavanca que pessoas manipuladoras usam contra idosos. Acreditamos que precisamos aceitar maus tratos, desrespeito e até exploração para não ficarmos abandonados. Mas existe uma solidão muito pior que a física. A solidão de estar cercado de pessoas que secretamente desejam sua morte. Por último, e talvez mais importante, entenda que sua vida não acabou. Que ter 60, 70 ou 80 anos não significa que você deva se tornar um espectador passivo,
esperando pacientemente o fim, enquanto outros fazem planos sobre o que farão com seus bens. Você ainda tem direito a desejos, a planos, a gastar seu dinheiro como bem entender, a viver plenamente cada dia que lhe resta. Minha história não é um manual de instruções. É um testemunho do que pode acontecer quando descobrimos que o amor que acreditávamos incondicional tinha, na verdade, um preço muito específico. É um relato de como escolhi responder a essa descoberta. Não a única resposta possível, certamente não a mais misericordiosa, mas a que me permitiu preservar algo essencial: minha dignidade. Talvez você, ouvindo isso, pense que fui cruel demais, que poderia ter confrontado Carla de forma mais direta, dado uma chance de arrependimento, buscado reconciliação. Talvez você tenha razão. Talvez existissem outros caminhos. Mas após meses observando sua ganância crescer, vendo-a planejar friamente como me afastar dos meus próprios bens, testemunhando a facilidade com que mentia, olhando nos meus olhos, escolhi o caminho que me pareceu mais justo. A justiça nem sempre é bonita, nem sempre é limpa, nem sempre nos deixa com a consciência completamente tranquila. Às vezes a justiça é uma escolha difícil entre males necessários. Carla perdeu uma herança material. Eu perdi uma filha. Quem perdeu mais? Difícil dizer. O patrimônio que ela tanto cobiçava eventualmente se esgotaria. Seria gasto. Perderia valor com o tempo. A ruptura dos laços familiares, por outro lado, deixa uma ferida que nunca cicatriza completamente. Ainda tenho o pequeno embrulho com a aliança de Antônio que tentei entregar a Carla naquela noite. Ela o deixou cair no corredor enquanto saía apressada, e eu o recolhi depois. Às vezes olho para esse pequeno círculo de ouro, símbolo de um compromisso que meu marido honrou até o fim, e me pergunto se um dia terei a chance de entregá-lo novamente. Se um dia, quando estiver realmente no fim da vida, Carla aparecerá. Não por dinheiro, que saberá não existir mais, mas por algum resquício de conexão humana. É uma fantasia improvável, eu sei. As feridas que infligimos um aos outros são profundas demais. As palavras ditas foram definitivas demais. Mas mesmo aos 70 anos, com toda a clareza que a idade traz, ainda guardo um pequeno espaço para o impossível. Enquanto isso, continuo vivendo. Não apenas existindo, não apenas esperando o fim, mas verdadeiramente vivendo. Fazendo escolhas, afetando vidas, usando meus recursos, materiais e intelectuais, para deixar alguma marca positiva neste mundo. Se esta história servir apenas como entretenimento para você, que seja. Mas se ela puder acender uma luz de alerta, se puder ajudar outra pessoa idosa a reconhecer sinais de exploração e a se proteger, então terá valido a pena compartilhá-la. Porque, no final, é disso que se trata. Não permitir que a idade nos torne invisíveis, descartáveis, manipuláveis. Não aceitar ser reduzido a um obstáculo temporário entre alguém e uma herança. Exigir ser visto como pessoa completa, com direitos, com dignidade, com valor intrínseco que vai muito além de qualquer conta bancária ou escritura de imóvel. Esta é minha história. Uma história de traição, de dor, de vingança calculada, mas também de libertação, de redescobrimento, de reconstrução. Não é um conto de fadas com final feliz, mas tampouco é uma tragédia completa. É simplesmente real, com todas as complexidades, ambiguidades e imperfeições que a realidade comporta. E agora que você a conhece, o que fará com ela?